Com apenas 4 anos de mercado, a agência DPZIT vem apresentando trabalhos diferenciados que chamam a atenção do consumidor. Neste episódio do De Frente com o Presidente, nós temos o prazer de receber Eduardo Simon, que é o presidente da agência DPZT. Tudo bom, Eduardo? Muito obrigado pelo convite, sempre bom estar com vocês e falar dessa agência que é uma agência que está no coração do brasileiro, que é a DPZIT. Obrigado você. Eduardo, você é um líder jovem, mas a gente sabe que muita coisa mudou desde que você começou. Como é que você avalia as transformações do mercado? Quando a gente fez a fusão que deu origem à DPZIT, a gente está falando de 2015, a gente estava num momento de começo de uma transformação muito grande, né? Eu acho que onde a transformação começou a ficar muito clara. Eu tenho certeza de que ela não para por aqui, é uma transformação que ainda vai mudar muita coisa, mas se a gente olhar os últimos 4 anos, o mercado mudou drasticamente. Mudou na forma de abordar os clientes, na forma de cobrar, no produto final que as agências fazem, nas histórias, nas narrativas que a gente conta hoje em dia, e essencialmente no uso de dados como o coração dos negócios das agências, dos veículos. A gente vê isso hoje em quase todos os negócios que fazem parte do ecossistema da comunicação, né? Então essas transformações mudaram radicalmente o cenário que a gente vive nessa profissão tão importante, né? Recentemente a gente observa uma movimentação do mercado com a saída de grandes profissionais. Você acredita que a gente vive o fim de uma era? Eu acho que a gente vive o fim de uma era. Eu sou uma pessoa otimista, então eu acho que o fim de uma era sempre vem a seguir uma nova era diferente, né? Eu costumo dizer que a era das letrinhas nas portas das agências mudou, né? Isso já não tem mais um significado como tinha antes. Apesar de que um profissional como o Fábio, que a tua referência direta é a saída do Fábio, aconteceu essa semana passada, ele é um cara jovem que foi muito moderno durante muitos anos e ainda tem muito vigor. Mas o negócio muda muito, e quando o negócio muda muito, talvez exista inclusive a chance do Fábio se recolocar numa outra situação no mercado, onde ele se transforme num outro profissional, para um outro mercado, né? O Fábio marcou uma época, e essa época já não existe mais, que é a época centrada na figura de uma pessoa que era transformadora, que era capaz de mudar o negócio dos seus clientes. Hoje, quando a gente entra no negócio dos clientes, a gente entra com um exército de formiguinha, né? A gente entra com um time de dados muito forte, com um time de produção muito forte, com gente de conteúdo. É muito importante que a gente entre dessa forma, porque as soluções hoje em dia são muito mais complexas, né? A gente vive um universo onde as pessoas assistem TV, quando assistem, olhando para o celular ou interagindo com alguma outra meio, ou dirigem mexendo no celular. Então isso tudo causou uma ressignificação do papel dos meios. Então construir uma narrativa hoje, você é obrigado a percorrer diferentes meios, com diferentes formatos, diferentes outputs das agências. Então essa nova era que a gente está vivendo agora vai fazer com que as agências abram uma série de grandes oportunidades. Os parceiros de comunicação, que talvez já não sejam mais nem chamados como agência no futuro, têm um outro papel na relação com os clientes. O que não muda é o papel da criatividade. E essa geração que está saindo do mercado é uma geração que foi marcada por uma criatividade robusta. Eu acho que tudo que a gente fizer daqui para frente a gente deve muito a esses profissionais. Eles implantaram um jeito de pensar e olhar para a criatividade que é transformador. Isso eu acho que se a gente não souber fazer nessa nova geração, nessa nova era, a gente não vai ter sucesso. Falando ainda em mudanças, você acredita que o consumidor mais engajado, participativo, desafia mais a publicidade? Eu acho que ele obrigou a gente a pensar o negócio de uma outra forma, né? Hoje em dia a gente trabalha com disciplinas integradas. Então quando você pensa uma campanha hoje em dia, você pensa em PR, você pensa na repercussão antes da campanha começar, durante, depois que a campanha vai começar, terminar, na toda estratégia. E PR, um jornalista, por exemplo, passa a ter um papel central na história, né? Quando a gente vai, por exemplo, e transforma a Marina do dia para Marina Rui Barbosa do dia para a noite em loira, ela deixa de ser ruiva, e isso gera uma conversa muito antes da campanha começar e vira o assunto mais procurado do Brasil no Google, na internet. A gente começou uma conversa que começa muito antes, né? Então, eu acho que mudou o jeito de olhar a comunicação, o jeito de olhar o ecossistema inteiro, e as oportunidades são muito maiores quando a gente pensa desse jeito. Você acredita que a criação ela não deve mais estar condicionada apenas em um departamento? Criatividade ela não pode estar só num departamento, né? Hoje, o uso de tecnologias e dados permitem, por exemplo, que uma das áreas mais criativas na agência seja mídia. A gente tem uma influência do papel do profissional de mídia, desde a fase do planejamento, até na visão criativa, até na visão de execução. Então, essa conversa de mídia se transformou numa conversa criativa. Você vai para o profissional de planejamento, a maneira como ele olha o consumidor, olha a jornada, ela te obriga a ser criativo.
E para nós que somos executivos de agência, a forma de cobrar os nossos clientes, de fazer negócio com os nossos clientes, obriga que a gente seja criativo. Hoje eu tenho situações dentro da agência que eu cobro o que a gente chama de revenue share, que eu tenho uma receita proveniente de um pedaço dos negócios dos meus clientes. Eu cobro por sucesso, eu cobro por estrutura. Então, pela performance. Pela performance. Então, tudo isso está obrigando a gente também a aplicar a criatividade. E hoje, quando você olha fora do mundo da propaganda, que a gente às vezes acha que a transformação está acontecendo só no nosso mercado, a transformação é disruptiva em quase todos os segmentos e, sem dúvida nenhuma, a criatividade é a ignição que tem feito essas grandes transformações. Então, deixou de ser uma obrigação de uma só área, assim como eu acho também que os grandes criativos estão se transformando em excelentes profissionais de planejamento, profissionais de mídia, uma visão mais integrada de trabalho. E aí entra a história da formiguinha que eu brinquei com você há pouco, que é como é que a gente oferece um time onde você não espera que só uma pessoa seja criativa, ou só uma pessoa seja estratégica, ou só uma pessoa entenda de mídia. Edu, e não faz muito tempo que a DPZIT inaugurou a Viva Six, que é uma unidade de inteligência e performance dentro da agência. Como é que ela funciona? Em 2015, de novo, quando a gente fez a fusão, a gente olhou para o mercado lá fora e a gente viu o que estava acontecendo em muitos segmentos, e segmentos que os nossos clientes atuavam de transformação baseada em uso de dados. E a gente passou a investir consistentemente quase 10 milhões de reais por ano em ferramentas de dados. Então hoje, quando a gente aborda um cliente nosso, um prospect ou um cliente da casa, a gente oferece muitas dessas ferramentas como parte da proposta de valor da agência. Vão desde pesquisa, pulso, que a gente mede qual é a performance de uma marca o ano inteiro, 365 dias por ano, é uma série de ferramentas. Eu posso te garantir que hoje parte importante do trabalho criativo é influenciado diretamente pelo uso de dados, antes, durante e depois da campanha, que é isso que mudou, né? Antigamente a gente usava muito pesquisa, que é dado, antes, para criar uma visão do consumidor, de um insight. Hoje a gente olha a criatividade como ela está performando hoje, um dia menos um, e a gente começa a transformar a campanha ao longo do caminho. Então é muito comum que a gente comece uma campanha com uma estratégia, uma criativa, e termine ela com outra, porque a gente foi aprendendo ao longo do caminho o que funciona e o que não funciona, e de olho no resultado dos clientes. Isso possibilita que eu comece a cobrar por resultado de uma maneira efetiva mesmo, porque eu tenho um dedo no pulso, como a gente fala, do que está acontecendo com a marca, com as vendas, com qualquer que seja a medida que a gente está tomando. Isso transformou muito o negócio, né? E eu acho que cria uma relevância de volta para o negócio das agências e para a área de marketing, que eu acho que ao longo dos anos a gente foi perdendo um pouco quando a gente passou a olhar a criatividade pela criatividade e ficou um pouco medroso, ou talvez evitou olhar para o resultado e criar uma atribuição direta entre aquilo que a gente faz e o resultado que a gente colhe. Hoje a gente consegue, com ferramentas muito poderosas, saber exatamente quanto a gente está trazendo de retorno para cada centavo investido. Isso acho que torna a conversa menos subjetiva de quanto vale o que a agência faz e, por consequência, quanto vale o trabalho do marketing dentro do resultado dos clientes. Então, eu acho que isso é muito virtuoso e está acontecendo de uma velocidade transformadora mesmo. E também o uso de dados para a gente aprender segundo a segundo como performa qualquer material que a gente faz, né? Então, com isso a gente vai criando um conhecimento acumulado e oferecendo, às vezes, soluções que são de tecnologia, de uso puro de dados, soluções de criação de produto baseado em insights que a gente encontra ao longo das campanhas, ao longo da convivência com os clientes, aprendendo o que é bom, qual é a solução melhor para um problema. Então, acho que isso transforma, eu costumo dizer que só tenho uma certeza que o que a gente faz hoje vai ser completamente diferente do que a gente faz daqui a 5 anos, porque as transformações serão parte da vida de todos nós. E com tudo isso, você acredita que o digital ganhou protagonismo na publicidade? O digital, ele trouxe uma ressignificação de tudo, o que não significa que é só um protagonismo, né? Hoje, obviamente, você está exposto ao consumo de digital ao longo do dia, especialmente mobile, que eu acho que já é uma evolução da conversa do digital. A gente passa o dia inteiro com o bendito do celular na mão e logo o próprio celular vai ficar obsoleto, porque a gente vai poder acessar tudo em qualquer device, na tua geladeira. As coisas estão evoluindo para você não tem que ficar na mão segurando um celular de uma forma muito rápida, mas o digital acabou ressignificando todo o ecossistema, né? Hoje em dia tem pesquisas, por exemplo, em mercados avançados como o mercado americano, onde o out of home, a mídia fora de casa, é a segunda mídia mais importante para os jovens, né? Por quê? Eles estão muito tempo fora de casa, ela é uma mídia que traz possibilidades enormes de uso de dados, de geolocalização, de impacto em grandes formatos muito criativos, né?
E a própria TV, se a gente esquecer que TV é só aquele dial, que é uma licença pública para usar um determinado, né, uma frequência de TV, e imaginar que TV é onde a gente senta para se frente do que a gente senta para se emocionar, você consome digital na própria TV, você consome conteúdo on demand, que faz com que todos nós tenhamos que nos desafiar. Porque no consumo on demand, como é que eu vou impactar as pessoas se não existe o formato tradicional de comunicação? Né? Então a gente está vendo as marcas também ousarem, e aí eu trago de novo a história do entretenimento, em fazer parte de uma outra história, de um outro ecossistema que não é o de propaganda. Como é que eu faço parte do universo de entreter as pessoas dentro de um ambiente onde não tem um comercial no meio. Edu, para a gente finalizar, quais são os próximos passos da DPZ&T? Esse ano tem sido um ano importante, onde a gente conquistou alguns clientes novos importantes. A gente conquistou Perdigão, Nescafé, o digital de McDonald's é uma importante conquista para a gente cresceu no Itaú. E eu acho que o próximo momento nosso, ele passa muito por a gente olhar para o negócio de comunicação e começar a oferecer serviços cada vez mais variados para os nossos clientes. Como eu falei, a gente tem uma série de serviços de dados que a gente está oferecendo. A gente vem crescendo muito na área de conteúdo, na área de consultoria para os nossos clientes e no uso de tecnologia. Eu quero amadurecer essa proposta porque, para mim, ela tem um poder de transformação da nossa relação com os clientes e, por consequência, do mercado. Quando os clientes começarem a olhar para as agências como alguém que oferece uma gama de serviços cada vez maior e cada vez mais relevantes para o negócio deles, acho que as relações se ressignificam. Então a gente tem se desafiado em reconstruir essas relações através de novos contratos com os nossos clientes e quando a gente conquista novos clientes, já trazer um discurso que para mim ele é mais libertador, que é eu quero ser parceiro da transformação do teu negócio e não simplesmente um agenciador de compra de mídia. Edu, super obrigado pela sua participação. Sempre um prazer, Alisson. A gente vai continuar de olho nas novidades da DPZ&T e a gente se encontra no próximo De Frente com o Presidente.